Olha, falando sobre essa história, nunca soubemos de um plano de morte, nunca soubemos de um plano de golpe. Tem novidades em relação às investigações sobre o plano de morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É a manchete neste momento do jornal Folha de São Paulo Online. Polícia Federal busca a identidade de 3 integrantes do grupo suspeito de planejar a morte de Lula e de Alexandre de Moraes. Esses membros não identificados usavam codinomes de países em aplicativos de mensagens. Reportagem publicada há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, assinada pela Júlia Chaib e o Matheus Vargas, e que diz que a Polícia Federal tenta descobrir a identidade de 3 pessoas que teriam participado em 2022 do planejamento da ação golpista que incluía matar o presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Os integrantes ainda não identificados participavam de um grupo de conversa que tinha o nome Copa 2022, no aplicativo Signal, que teria sido utilizado na organização da trama golpista. Cada integrante utilizava como codinome um país: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão, de forma a não ser identificado. Então, eles usavam codinomes que eram nomes de países. A Polícia Federal conseguiu associar parte dos países aos nomes dos suspeitos, mas ainda há dúvidas, por exemplo, sobre quem utilizou o nome Argentina 2. Segundo os agentes envolvidos na apuração, a linha telefônica associada a esse codinome foi cadastrada com dados de uma pessoa que mora em Alagoas e não participou da trama golpista. Estamos de volta com o pessoal da TV, estamos trazendo mais detalhes aqui da manchete neste momento do jornal Folha de São Paulo, uma reportagem que fala sobre a busca da Polícia Federal a 3 integrantes de planejarem a morte de Lula e Alexandre de Moraes. Eles participavam de um grupo de conversas chamado Copa 2022 e usavam codinomes de países. Isso são fatos, né, Thales? É isso que é muito importante a gente trazer aqui. Isso aqui não é uma criação e a criatividade da Polícia Federal. Não, nas trocas de mensagens havia o detalhamento desse plano de morte. E tá aqui, 3 pessoas que participavam de lugares diferentes e que usavam codinomes de países. A Polícia Federal tá indo atrás dessas pessoas. Pois faz parte básica do treinamento dos Kid Novos, Kids pretos, deles se disfarçarem, não aparecer. Eles usavam aquelas balaclavas, né? Daí o nome Kid Preto, para esconder o rosto. Eles procuravam ensinar as pessoas que iam participar de operações, ensinar pessoas que não eram Kid Preto a agir para poder não aparecerem lá no momento. Então, por exemplo, o caso do Congresso, em que as pessoas desceram pelas grades usando cordas, etc., eles ensinavam as pessoas a fazer isso, aí as pessoas fizeram isso e não eram kids pretos. E você dificilmente localizava o kid preto naquela manifestação do 8 do 1, porque eles usavam máscaras também, apareciam. Então é isso, eles fazem esse tipo de disfarce. Esse caso do telefone, parece que um dos casos, um desses kids pretos, foi abarroado por um carro na traseira. Aí pegou uma foto da carteira de motorista do cara. Você então vai pagar, tal, me dá a sua carteira de motorista para eu te localizar. Só que na foto apareceu o dedinho dele, a ponta do dedinho. E aí, na investigação, se conseguiu ver que era ele ali que estava tirando a foto desse cidadão que acabou servindo para se conseguir um aparelho telefônico, um chip em nome desse cidadão que nada tem a ver com a história. Quer dizer, é típica atuação dos kids pretos. Típica atuação dos kids pretos. Esse tipo de disfarce para não aparecer, que, aliás, é quase que uma constante na atuação do Bolsonaro. Ele nunca está nos casos.
É tudo os outros. Ah, se tem algum general que planejou golpe, planejou matar fulano ou beltrano, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, se imprimiu dentro do Palácio do Planalto, lá tinham 3.000 pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Se levou para o Palácio da Alvorada, eu não vi. É assim. Ah, teve minuta de golpe? Eu não sei. Ah, apresentei para o ministro, mas ali não foi minuta de golpe. Ali tem sempre uma tentativa de disfarçar. É a mesma estratégia dos kids pretos e do Bolsonaro. Ó, nessa reportagem da Folha, diz aqui que a PF ainda vê conexões, que é exatamente esse ponto aí, Josias, entre o grupo Copa 22, que tinha esse planejamento da morte do presidente, do vice e de Alexandre de Moraes, e esse documento que foi impresso no Palácio, que é o Punhal Verde e Amarelo, que é esse documento do plano do golpe. Né? A Polícia Federal está fazendo a conexão entre esses dois documentos. Esse documento Punhal Verde e Amarelo, que teria sido elaborado pelo general Mário Fernandes e também teria como objetivo um golpe de Estado e o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Bom, Bolsonaro, nesse final de semana, inclusive, defendeu os militares que foram presos naquela operação da Polícia Federal numa fala, numa transmissão pelas redes sociais. Bolsonaro defendeu esses militares e ele disse que eles estão sendo presos injustamente de forma preventiva e disse: não encontra um só respaldo na lei que fala da preventiva para prender esses 4 oficiais saindo em defesa dos militares. Bom, vamos lá. A gente está aí aguardando a Polícia Federal concluir essas investigações e tentar decifrar como foi, quem eram os responsáveis por esse plano de morte. Mas vê conexão entre um plano e outro, né, Josias? Há no inquérito alguns personagens ainda por identificar. O que a Polícia Federal está fazendo, e é bom que o faça, embora tenha encaminhado o inquérito ao Supremo, o Supremo agora vai encaminhar à Procuradoria-Geral da República, a polícia não abandonou o objetivo de elucidar eventuais pendências que tenham remanescido no inquérito, né? Então é bom que a polícia faça isso. Há pessoas que têm um codinome, que não foram ainda identificadas, e é essencial que todos sejam identificados. O Bolsonaro adotou, num primeiro momento, um comportamento muito perigoso para ele, porque ele praticamente jogou os oficiais encrencados nessa investigação, sobretudo na investigação concluída na semana passada, ele jogou ao mar aqueles que o rodeavam e que eram cúmplices dele, ou foram cúmplices dele, no plano do golpe, né? E em relação a esse general Mário Fernandes, a quem a Polícia Federal atribui o planejamento da execução do Lula, do Alckmin e do Moraes e a impressão do documento numa impressora do Palácio do Planalto, depois de uma reunião com o próprio Bolsonaro, dias depois, a Polícia Federal atribui a este personagem, a esse Mário Fernandes, um papel central no esquema todo. E o Bolsonaro falou sobre esse general, sem mencionar o nome dele. Bom, havia 3.000 funcionários na presidência da República. Se alguém tramou alguma ilegalidade, não teve coragem de falar comigo para matar pessoas, ninguém falou comigo sobre isso. E se alguém pensou nisso, como é que eu posso saber que responsabilidade eu posso ter? Então, o Bolsonaro praticamente lançou o general Mário Fernandes ao mar, e com eles os oficiais que foram presos, 4 oficiais graduados das Forças Armadas foram presos na semana passada, e ele plantou projetos de delação no âmbito do inquérito. E alguém pode, como aliás fez o Mauro Cid, ao perceber que todo mundo que se indispunha com Bolsonaro era lançado ao mar por ele, o Mauro Cid em algum momento falou: bom, o próximo sou eu. Quando o Bolsonaro começou a dizer joia, que joia? Não, o Mauro Cid tinha autonomia para fazer isso, não me consultou sobre nada disso. Mauro Cid percebeu que tudo ia cair no colo dele. Esses militares também poderiam pressentir isto. Então, o Bolsonaro, numa segunda declaração, ele lapidou a sua reação e disse: olha, que injustiça estão cometendo com esses oficiais, prendê-los preventivamente, isso é uma ilegalidade. Então, o Bolsonaro está
pisando em brasa quente, Fabiola, e dando os seus saltos. Se um salto é mal dado, ele tenta corrigir mais adiante. É um problema de quem está encrencado num inquérito e não tem defesa que seja crível e que tem que administrar os seus cúmplices para não transformá-los em delatores.